Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre cores e sensações. Nós sabemos que o universo é mecânico, não há dúvida, tudo tem movimento, nós aprendemos isso todo momento. Grandes cientistas já mostraram para a gente que o universo é uma grande máquina mecânica. Mas além de ser mecânica, ela não ocorre em branco e preto, ela ocorre a cores. E há uma razão para ela ocorrer a cores. A luz que nós enxergamos, ela normalmente carrega um monte de informação do que nós estamos vendo. Então, quando você vê aqui essa cortina atrás de mim azul, e esse local está sendo iluminado com luz branca, é porque, por alguma razão, a luz branca está interagindo ali com o tecido da cortina e está mandando luz azul para mim. Então eu enxergo dali apenas a luz azul. Quando eu pego um objeto colorido, como esse, de cada lugar que você está saindo, de alguma maneira, uma cor que está atingindo o seu olho e você está tendo aquela sensação. Muito bem. É assim que a gente enxerga as coisas, né? A luz vem, interage, parte da luz, a luz branca, como nós sabemos, nós vamos estudar a composição de luz, ela é composta de todas as cores, por isso que o arco-íris funciona, né? A luz do sol vem, se decompõe naquelas cores magníficas. E quando eu tenho um objeto colorido, na maioria das vezes, né? Existem aquelas chamadas cores estruturais, que é o caso da asa da borboleta e assim por diante, mas a maioria dos objetos que tem pigmentos, moléculas que são coloridas, acontece que a luz vem, interage, uma parte dela desaparece, a outra parte é devolvida, e a parte que é devolvida te dá aí a sensação da cor do objeto. Eu insisto muito em falar em sensação, porque o nosso sentido é uma sensação. Às vezes eu tenho uma sensação de uma cor que não está ali presente, como eu vou demonstrar para vocês. Existe uma diferença entre a cor física, que é caracterizada pela luz num determinado comprimento de onda, etc., aquelas coisas características da luz, e existe a sensação da cor, que é algo totalmente diferente, totalmente distinto. Muito bem, então, dentro desse nosso espírito de práticas de ciência, de experimentação, nós temos esse kit fantástico, que é um kit que chama-se Uma Fantástica Viagem ao Mundo das Cores e Sensações. Ele é um kit que vem com vários componentes, tá certo? Eu vou deixar ele aqui do ladinho nosso, para a gente saber o que está fazendo. Ele vem com fontes de luz, então luz azul, luz vermelha, luz verde, que são cores interessantes, são chamadas cores primárias. Filtros de luz diversos, onde determinadas cores passam, outras não. E objetos coloridos. E nessa aula eu vou ensinar algumas coisas para as pessoas. Eu vou ensinar um pouquinho como a gente soma, subtrai cores e como que está relacionado com a sensação. O kit vem com um livreto ricamente ilustrado, explicando absolutamente todos os detalhes dos experimentos que nós vamos fazer aqui e demonstrar, tá certo? Para que você possa utilizar também nessa leitura, que é uma leitura fácil, para entender de alguma maneira como ocorre aí a sensação da luz, das cores principalmente, e a cor verdadeira. E ainda nós vamos terminar, como vamos falar em cores, vamos falar da visão estereoscópica. O que é a visão estereoscópica? É aquela visão que eu tenho um objeto que parece meio fuzzy, a imagem não está bem determinada, mas aí você põe um óculinho desse assim, olha aquele objeto, de repente está vendo tudo tridimensional. Como que isso acontece? Que segredo está por trás disso? É isso que eu vou explicar nessa minha breve demonstração de hoje, e obviamente nós teremos depois vídeos explicando cada parte de forma mais completa. Então eu vou começar aqui explicando para vocês uma brincadeira bastante simples que ilustra muito.
Então aqui na minha mesa eu tenho 3 fontes de luz, tá certo? Como você pode ver agora com a câmera de cima, eu tenho 3 fontes de luz, uma que é verde, você está vendo, ela está iluminando o papel no verde, né? Uma que é vermelha, você está vendo, está iluminando no vermelho, e uma que é azul, você está vendo, está iluminando no azul. Tá certo? Eu só tenho essas 3 cores, essas são chamadas as cores primárias. E elas são chamadas cores primárias porque dentro dos nossos olhos nós temos 2 tipos de células sensíveis à luz, né? Nós temos os cones e os bastonetes. E esses cones e bastonetes, eles têm aí as características de determinar mais luz, menos luz, ou determinar as cores. Tá certo? Se você pegar aqui o nosso livrinho de instrução, você vai ver uma parte onde nós estamos aí ilustrando tanto os cones como os bastonetes lá no fundo do olho. Mas não importa, são células sensíveis. E o que é incrível é que as células do nosso olho, na verdade, são capazes de detectar apenas essas 3 cores, né? Com uma certa região, mas o olho detecta muito bem o verde, o vermelho ou o azul. Essas são as 3 tipos de células, por isso que elas são chamadas cores primárias. Tá bom? Ah, e as outras cores não existem? Elas na física existem. Eu poderia ter aqui uma fonte de luz amarela, sem problema. Mas, aqui eu tenho uma fonte vermelha. Todo mundo está vendo que ela é vermelha. Agora eu tenho uma fonte verde. Todo mundo está vendo que ela é verde. Não existe nada amarelo aqui. Mas quando eu mandar para o meu olho as 2 cores simultaneamente, que é essa região aqui, e você vê que eu estou pondo o dedo aqui, e a projeção do meu dedo, ela não é uma escuridão, ela ou é verde ou é vermelha, porque nessa região aqui está vindo simultaneamente para o meu olho tanto verde quanto vermelho. E portanto eu estou excitando lá no fundo do olho 2 tipos de célula, as que detectam o verde e as que detectam o vermelho. E nessa situação, o meu cérebro, que não é bobo, ele pega e interpreta aquilo como amarelo. Então o amarelo aqui que você está vendo nessa projeção não é uma cor que ela não é real aqui, do ponto de vista de ter uma fonte luminosa amarela. Mas ela permite que o seu cérebro, que o seu sistema de detecção interprete que ali está chegando exatamente 2 cores. Então, dessa ponta do papel está indo aí para a câmera, como está indo para o meu olho, como está indo para o olho de quem está observando, você está observando 2 cores. Esse é o princípio da soma das cores. Somando 2 cores primárias, eu posso ter uma infinidade de não primárias. Normalmente, né, nós temos as 3 primárias, que é o azul, vermelho e verde, e conseguimos, de alguma maneira, dizer que temos 3 secundárias. Quando eu somo o verde com o vermelho, eu tenho o amarelo, que você está vendo aqui. Olha aqui, basta você botar o dedo aqui para ver que ela é composta de verde e vermelho. Mas eu poderia substituir o verde por um azul. Quando eu somo com o vermelho, eu tenho o famoso pink, que nada mais é do que o que nós chamamos de magenta. A magenta, na verdade, ela é a soma dessas cores. Eu estou pegando aqui o meu manualzinho para mostrar para vocês, né? Aliás, o manualzinho é tão bacana porque ele explica várias outras possibilidades que você tem para fazer aqui com o kit. Então, quando eu somo o azul com o vermelho, eu tenho essa cor pink, que é chamado magenta, e que se eu chegar aqui e botar, né, eu vejo que ela é formada do azul do lado de lá com o vermelho do lado de cá. Tá bom? Muito bem, e se por acaso eu substituir o vermelho pelo verde? Se eu substituir o vermelho pelo verde,
eu tenho aqui o azul, aqui eu tenho uma soma do verde com o vermelho, com o azul, que é chamado ciano. E se por acaso eu colocar os três juntos, eu vou afastar um pouquinho aqui, você nota que eu tenho as várias zonas de formação, eu tenho o azul, depois eu tenho o magenta, depois eu tenho o amarelo, depois eu tenho o verde e aqui eu formei o branco. Se você olhar aqui no branco, ele é formado de três cores, que é a combinação do azul, do vermelho e do verde. Desse local aqui, eu não tenho uma fonte de luz branca aqui iluminando o papel. A sensação do branco, e deixa eu só entortar um pouquinho aqui o papel, que aí você vê melhor a projeção. Então, nesse local aqui, na verdade, vem vindo para o meu olho a composição de três cores que acaba dando a sensação do branco. Por isso que a gente costuma dizer que para formar o branco, eu tenho que ter fontes de diferentes cores, que vão lá e formam o branco. Tá certo? Então essa aqui é a soma das cores que o Newton fez de forma brilhante. Inclusive ele fez um disquinho. Se você olhar aqui o nosso disquinho, ele tem várias cores e se eu rolar, você vê que essas cores desaparecem. Ele rola tão rápido que você não consegue, você confunde com o branco, porque as cores que estão aqui, todas junto, formam uma espécie de branco aqui. E se vai diminuindo um pouco, se eu vou diminuindo um pouco a rotação, eu começo a ver as cores aparecerem. Isso porque a hora que o meu olho chegou na velocidade do meu olho, eu consigo seguir as cores, aí eu consigo detectar da cor que está saindo de cada lado. Muito bem. Então é assim que eu somo e subtraio cores por projeção. Mas isso não é tudo, obviamente. Eu vou pegar aqui uma coleção de objetos coloridos. Como você pode ver, tem azul, tem amarelo, tem laranja, tem vermelho. Tem uma brincadeira que a gente faz antes de eu fazer isso, que é eu pegar, projetar a luz azul, projetar a luz verde e projetar a luz vermelha. Quando eu faço isso adequadamente, eu crio todas as cores que eu sou capaz de ter a sensação. Do lado de cá é mais verde, do lado de lá é mais azul, do lado de cá é mais vermelho, mas aí você compõe tendo todas as tonalidades. No centro dessa composição eu tenho algo branco, onde compõe esbranquiçado, né? Que é onde a gente compõe mais as três cores igualmente. E esse diagrama de cores é um diagrama famoso, que é um diagrama que você compõe. Eu posso só compor o verde com o azul, aí eu tenho as várias indo, né? O verde com azul, lembre-se, dá o ciano. E eu tenho aqui um ciano com composição igual das cores, mas eu posso ter mais verde, mais azul, né? Ou então eu vou fazer aqui o vermelho com o verde, eu tenho o amarelo aqui no centro, mas eu tenho um amarelo que vai para o laranja, etc., dependendo da composição do vermelho com relação ao verde. Tá certo? Então, eu tenho três fontes que são de cores primárias, mas a sensação eu posso ter de infinitas cores, dependendo de quanto mais ou menos eu interajo com os meus cones, que estão lá na retina e são capazes de distinguir entre vermelho, entre azul e entre o verde. Faltou o verde, né? Muito bem. Nessa pequena aula demonstrativa, como eu disse, nós teremos um vídeo por partes, né? Para cada tipo de experimento. Só estou dando um exemplo aqui para mostrar como é maravilhosa a experimentação. Para você explicar para uma criança como é a sensação de cor, seria quase que impossível, mas se ele botar um papel e projetar as cores, ele já descobre na hora. Agora eu vou fazer uma outra experimentação. Eu vou pegar um objeto aqui que tem várias cores. Então as cores, eu vou iluminar um objeto colorido com uma luz vermelha. Abaixamos um pouquinho a luz aqui para você poder enxergar bem. E o que você vai ver?
As cores que contêm vermelho, como já mostramos, o amarelo, por exemplo, contém vermelho, ele é verde. O verde não contém vermelho. Então, as cores que contêm vermelho, o vermelho vai voltar. As cores que não contêm vermelho, na presença da luz vermelha, a luz vermelha desaparece. E eles ficam, então, com a cor preta. Então, olhe, aqui sem a luz vermelha, aqui com a luz vermelha. Então, você note que todos aqueles componentes, né, aqui é um azul, ó, que ficou preto. Aqui é um verde, que ficou preto. Aqui é um azul mais escuro, que ficou preto. Aqui já é um azul claro, então ele deslocou a componente. Aqui é o amarelo, você vê bem clarinho, porque ele contém o vermelho. Eu poderia fazer o mesmo com a luz azul, obviamente, você vai ver ainda mais acentuado, né, a distinção dos objetos. Normalmente, quando você ilumina um objeto com uma luz colorida, a cor que ele tem é a capacidade que ele tem em devolver aquela luz. Então, se eu tenho um objeto azul, tá certo? Então, se eu tenho um objeto azul, que é esse objeto que você está vendo aqui, a caixinha da luz azul, olha aqui. Caixinha da luz azul, ela é azul, né? Nós vamos apagar um pouquinho só para ficar mais claro, mas a hora que eu ilumino com a luz vermelha, ela fica preta, né? Eu vou só acender um pouquinho a luz aqui do estúdio para você notar. E aí então eu vou iluminar esse objeto com uma luz vermelha. Como você pode ver, o azul vai desaparecendo, vai ficando que ele é um pouquinho mais, ele vai ficando preto praticamente. E se eu fizer isso com o verde, que tá o verde, né? Idem. O verde está aqui bonito, mas quando eu iluminar com a luz vermelha, ele fica preto, porque ele não é capaz de devolver o vermelho. Isso acontece quando eu estou iluminando objetos que têm as cores primárias. Eles só devolverão a luz se for dado a cor primária. Então, olha aí que você está vendo aqui o verde e está vendo o azul, mas quando eu iluminar com a luz vermelha, bom, aqui não está dando, porque agora ficou com muita luz no estúdio, mas, em princípio, os dois ficariam praticamente escurecidos, né, com a luz vermelha. Bom, muito bem, que agora nós botamos a luz branca de volta aqui. Então, isso acontece devido ao mecanismo básico de interação da luz, que quando você vê uma cor, aquela é que está sendo devolvida para você. Tá certo? Então, para ver qualquer cor, eu tenho que iluminar com luz branca. Por quê? Porque iluminando com luz branca, nós somos capazes de ele contém todas, então sempre vai ser devolvido a luz que eu estou vendo. O que nós vimos de composição de cores foi baseado na projeção da cor num objeto capaz de espalhar a cor, né? Eu botei uma folha branca porque ela devolve todas as cores, então é fácil de observar. Agora nós vamos ver um pouquinho as cores que passam pelos objetos, tá certo? Então nós vamos ver aqui eu tenho, na verdade, uma composição de filtros que, como você pode ver, permite passagem da cor. Eu vou botar aqui uma luz branca, iluminando. Se você projetar aqui, você vai ver que eu tenho vermelho, eu tenho aqui o ciano, na verdade esse aqui é o magenta, o amarelo, tá certo? Então, quando você projeta ali, você vê todas elas, porque o branco tem um pouco de cada um, não é? Você vê que não tem verde aqui. Se eu pegar dois filtros iguais a esse e sobrepor e agora iluminar, pô, não é que está aparecendo um verde ali, olha ali, mas não tinha verde. Aqui não tem verde, só tem cores secundárias. Não tem verde, nenhum dos dois. Mas quando eu sobreponho um ao outro, então vou mostrar para vocês que sobrepondo o amarelo ao ciano, ó a cor que dá para você ver já claramente, ó, o que resta é o verde, porque eu estou vendo a luz que está sendo transmitida. A única cor que
é permitida ser transmitida pelos dois é o verde. Quando eu olho um objeto que eu vejo a cor através dele, na verdade, a cor do objeto, ou a cor do filtro, é as componentes primárias que ele deixa passar. Tá bom? Então, quando eu tenho um papel amarelado, é porque ele deixa passar vermelho e verde. E mesma coisa com as outras, dependendo da sua composição. Então, esse é um experimento fantástico, que eu pego assim, e quando eu sobreponho um sobre o outro, tudo continua assim, mas quando eu desloco e sobreponho, por exemplo, o ciano ao amarelo, aparece o verde. Eu vou só botar aqui uma luzinha para você ver melhor, né? Para salientar ainda mais que você está vendo o verde aparecendo. E quando eu sobrepor assim essas cores, vão aparecer não apenas as cores secundárias, que são as diagonais, mas vão aparecer as cores primárias, que são aquelas que subtraem de duas cores secundárias. Então, quando eu sobreponho objetos que eu vejo através, eu consigo subtrair cores. Eu consigo pegar do amarelo e do ciano e ficar apenas com o verde. Tá certo? Eu consigo fazer isso. Ficar apenas com o verde. E se eu sobrepor, obviamente, o amarelo a magenta, que cor vai sobrar? Bom, por tudo que eu expliquei lá atrás, vai sobrar o vermelho, como você vai ver aqui. Agora eu vou fazer aqui o experimento, né? Opa, não pode ser tão assim, mas eu vou fazer. Você vê o vermelho aqui, ó. Tá aparecendo o vermelho aqui, tá vendo o vermelho aparecendo aqui? É porque eu estou sobrepondo os dois. E o verde, obviamente, vai aparecer quando o amarelo está sobreposto ao ciano. E aí eu poderia sobrepor todos eles e obter todas as cores. Aqui eu só tenho 3 cores secundárias, mas quando eu sobreponho, eu vejo todas. Se por acaso eu tentasse fazer subtração de cores com as cores primárias que estão aqui, não dá certo, dá tudo escuro. Só vai permitir a passagem da luz quando o vermelho coincidir com vermelho, quando o azul coincidir com azul, vermelho com vermelho, azul com azul e verde com verde. As demais cores não são bem visíveis. Por quê? Porque por um filtro primário só passa a cor primária. Então, se eu tentar colocar uma outra cor primária, ele barra. Essa é, então, a arte da subtração das cores. Fantástico, não é? Já imaginou? Eu pego 2 filtros que não tem verde neles. Aí eu começo a colocar, começa a aparecer o verde. Eu acho isso fantástico. Qualquer criança fica maravilhada. E aí ele tem que entender o que está acontecendo, que o nosso manualzinho explica muito bem. Quando ele fez isso, não tem dúvida, ele vai pegar isso aqui, vai para o sol, vai começar a olhar as coisas que estão na parede com diferentes cores, vai sobrepor para entender como que a luz e as cores chegam até o seu olho e te dá essa sensação de cor. Bom, para terminar esse exemplo que eu estou dando, eu vou explicar para vocês como é a visão estereoscópica. A visão estereoscópica, né? Normalmente a gente olha com 2 cores. Então eu pego aqui um óculosinho que tem vermelho e aqui no caso azul. Às vezes pode até ser cor secundária. E aí eu faço uma figura que de alguma maneira foi impressa levando essas cores em conta, levemente deslocadas. É uma figura colorida que tem cores levemente deslocadas. Acontece que no nosso olho, o nosso olho é um material refrativo, né? É um líquido, e o vermelho e o verde, aqui no caso, ou no caso o azul, eles focalizam em locais diferentes. Tá certo? Então, deixa eu pegar uma figurinha aqui do nosso próprio manual. Talvez você não consiga ver muito bem, mas isso é para motivá-lo a ver o nosso manual. Quando você tem o olho, o azul e o verde aqui, e o vermelho, focalizam em locais diferentes. Então, quando eu pego uma figura e eu forço
o meu olho direito a focar aquela figura numa profundidade e eu forço o olho esquerdo a forçar aquela figura numa outra profundidade, o que acontece? O meu cérebro interpreta como sendo coisas que vêm de distâncias diferentes e interpreta como a tridimensionalidade. Então, esse objeto aqui, que parece confuso, quando eu olho aqui com o meu Google, com meus olhinhos, com meus óculosinhos, eu vejo um bonito dinossauro saltando fora do papel, que é uma visão criada pela minha cabeça devido à sensação das cores, devido ao fato que os músculos do olho estão tentando focalizar em diferentes locais e estão dando uma dimensão diferente, uma distância diferente. Então eu vejo os objetos tridimensionalmente. Esse é o nome que nós damos para a tal da visão tridimensional, que cientificamente chama-se visão estereoscópica. E aí eu poderia fazer inúmeras brincadeiras com vocês sobre ilusão de ótica envolvendo cores, envolvendo movimento com objetos coloridos, mas tudo isso vocês vão ver num vídeo completo. Então veja, em 20 minutos nós fizemos uma experimentação e a nossa visão sobre cores, como nós sentimos as cores, foi completamente modificada. E é por isso que vale a pena nós investirmos em ensinar a ciência na prática, com experimentação, através dos clubes de ciência. Vamos todos aderir a essa ideia dos clubes de ciência, porque vai dar um prazer muito grande. Todo mundo que aprende alguma coisa, a ciência não é só para cientista. A ciência é para esclarecer o cidadão. E um cidadão esclarecido nunca é enganado. Até os nossos vídeos sobre os clubes de ciência. Até lá!